Como praticar a palavra de Deus em sua vida? Se você também tem essa dúvida, permaneça nesse vídeo para aprender, pelas palavras do Padre Reginaldo Manzotti, como pôr em prática a palavra de Deus. Por isso, fique agora conosco para ouvir esse trecho da homilia do Padre Manzotti. Mas antes, nos ajude a continuar na caminhada de santificação de mais pessoas, se inscrevendo e ativando o sininho, pois assim você fará parte do nosso canal de evangelização e poderá crescer em sua vida de fé. Seja muito bem-vindo ao canal Santifica-me. Mas antes eu preciso contar. Este livro, ele foi escrito 100 anos depois que o povo voltou do exílio. Entenda bem, o povo foi para o exílio e lá ficou escravo, lá perdeu terra, lá perderam as suas raízes, perderam o templo de Jerusalém e se desviaram de Deus. Pela mão de Ciro, eles retomaram a terra prometida. E eles chegaram e esperavam que tudo seria maravilhoso. Pois é, não foi. O que aconteceu? Eles trouxeram os costumes errados. Eles trouxeram deuses pagãos. Eles trouxeram formas injustas de governarem, de comerciarem. E acabou o quê? Se tornando um caos. Foi quando o grande imperador persa, Xerxes, tem até um filme, ele existiu, mandou que fosse para Jerusalém um homem muito letrado, chamado Esdras, e disse: vá lá, você que conhece a cultura judaica, você que conhece a Torá, você que conhece as leis, veja o que está acontecendo. Foi quando Esdras se deu conta que o povo havia se distanciado de Deus e esquecido o básico dos básicos da lei de Deus. E por terem esquecido a palavra, a lei de Deus, eles estavam naquele caos. Bom, se a gente atualizar um pouquinho, não vai ver muita diferença, né? Porque eu acredito que a salvação do mundo, do Brasil, não está nas mãos de políticos. Está numa volta a ser cristão, a viver a palavra de Deus. Concorda comigo? Se o ser humano se debruçar sobre a palavra, ele não consegue ser injusto, ele não consegue criar uma situação tão caótica, tão violenta. Pois Esdras faz algo impressionante. Ele estuda a lei e convida todo o povo de Jerusalém, judeus. Nós vamos fazer um momento litúrgico. E é essa leitura. E diz que ele coloca uma estante, o povo reunido, ele abre a estante com a Torá, a leitura da lei, o Pentateuco, mais prático, os 5 primeiros livros, e do meio de manhã até o meio-dia, ele lê a lei de Deus. Bom, nossas missas duram 1 hora e pouco, e o povo já está louco para ir embora. Mas ali foi de manhã até o meio-dia. E quando terminou, que ele proclamou a palavra de Deus, que fez o povo compreender como Deus pensou para o seu povo, as leis, os mandamentos, e referente a tudo, ao religioso, ao Shabat, ao perdão das dívidas, à honestidade. Qual foi a reação do povo? Começaram a chorar e se arrependeram profundamente por terem se desviado do plano de Deus.
É lindo esse texto, meus irmãos. Não tenho como esmiuçá-lo, mas aqui está claro, e esse é o objetivo da primeira leitura. Ora, quando nós nos reunimos no domingo, que por uma hora e pouca, quando não é uma missa como essa, que tem horário para começar e terminar um pouco mais, e eu nunca tenho pressa de terminar a missa, qual é o primeiro momento que nós temos? É com a palavra. Então a pergunta que nos cabe: será que nós temos compreendido bem a vontade de Deus em nossa vida a partir da palavra? Será que a palavra de Deus, meus irmãos, falando em palavra, 17 anos no programa de rádio, e desde o meu primeiro programa, que aconteceu lá na Clube, é a mesma estrutura, a leitura orante. Com que propósito? Faz parte do carisma da obra Evangelizar é Preciso, a Léxio Divina, a leitura orante, para que a palavra de Deus, ela entre nos nossos ouvidos, ela desça no nosso coração, ela mude o nosso pensar, ela possa ser para nós um direcionamento de vida. E nesta primeira leitura, é isto que acontece. Mas nós que somos de missa, nós que somos de leitura da Bíblia, será que a palavra de Deus tem provocado mudança de vida, transformação de vida? Alguém me perguntava, mas como que a gente faz isso? Sabe, meus irmãos, aquilo que os olhos leem, o seu ouvido escuta, vai ficando na mente. E a gente faz de tal forma e tanto, que quando você está numa ação, você não vai ter tempo de abrir a Bíblia e pesquisar, mas os conceitos, os princípios morais estão tão internalizados que fluem naturalmente. O discernimento, certo, errado. Você está no meio, você está numa encruzilhada, você tem que tomar uma decisão rápida. Se você tem internalizado os valores de Cristo, na hora, é natural, você vai saber, isso não é de Deus, isso agora não é de Deus, eu não quero. Isso procede, é o discernimento do certo e errado, do bom e do ruim, do justo e do injusto. Por isso, Esdras, ele faz com que o povo se volte à palavra de Deus. E na sequência da leitura, sabemos que o povo dá uma guinada. Esses dias alguém me perguntava, padre, como é que eu sei o que fazer, o que não fazer? Eu disse assim, olha, quando você tiver dúvida, faça a seguinte pergunta: o que Jesus faria nessa situação? Você terá a resposta. Mas é verdade que para isso tem que se conhecer sobre Jesus.